Bem-vindos a mais um podcast da Sumeia Gafur. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Clésio Chambal. Bem-vindo. Espero que vocês aí em casa estejam bem. Eu acredito que esta conversa vai ser muito especial e que vocês todos vão aprender bastante com esta figura que tem me ensinado muito nos últimos 3, 4 meses. E a forma como o Clésio relaciona a defesa pessoal, que é algo tão físico, com o desenvolvimento pessoal. Eu consigo perceber nas suas aulas que existe uma relação e que nós vamos desdobrar um bocadinho mais durante esta sessão deste podcast, qual é a relação, como é que isto funciona e tudo mais. Mas antes de nós mergulharmos neste tema, queria que o Clésio apresentasse, falasse um bocadinho de si, para as pessoas que estão aí em casa conhecerem o seu trabalho. Bom dia, telespectadores, se assim posso tratar, do podcast da Sumeia. Meu nome é Clésio Chambal, moçambicano, praticante de artes marciais, instrutor da seleção moçambicana de karate, professor de defesa pessoal, trabalho como coach para a vida e sou empreendedor. Para além disso, dirijo também uma associação de empreendedores, que é a Associação dos Empreendedores da província da Amatola. Então, estou feliz por estar aqui. Sobre mim, acho que é isto que importa dizer agora. E é interessante como tem áreas que, se nós formos analisar isoladamente, elas podem parecer que não têm relação nenhuma, né? Falou-nos aqui de defesa pessoal, falou de artes marciais, falou de empreendedorismo e falou também de desenvolvimento pessoal de vida, né? Na sua opinião, como é que estas áreas ligam-se? Qual é a conexão que existe entre elas? Bom, eu costumo dizer que se fosse possível escolher algo para nós estudarmos na vida, muito importante seria estudar sobre pessoas. Estas áreas acabam se interligando porque tudo trata sobre pessoas. Na defesa pessoal, no karate especificamente, porque a defesa pessoal vem por causa do karate. Eu sou praticante do karate já desde os 9 anos. No karate eu aprendi sobre conhecer a mim mesmo para poder conhecer o outro. Conhecendo a mim, entendo sobre as minhas limitações, as minhas vantagens, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Conhecendo o outro, também eu conheço estas vantagens, pontos fortes, fracos, etc, etc. Fazendo esta interligação destes pontos todos, facilmente eu vou conseguir empreender. Vamos supor que eu queira vender. Como é que eu vou vender sem conhecer o meu cliente? Tenho que conhecer o cliente. Hoje em dia, os coaches de venda falam muito sobre uma abordagem que é olhar para a necessidade do cliente. Como é que eu vou entender sobre esta necessidade do cliente se eu não conheço pessoas? Na defesa pessoal também é a mesma coisa. Como é que eu vou, por exemplo, estar numa aula com alguém que chegou pela primeira vez, tem as suas limitações, tem as suas crenças, tem os seus paradigmas, tem a sua forma de ver e estar, e que está ali porque quer experimentar e eu quero que aquela pessoa desfrute o máximo possível da aula. Como é que eu vou fazer isso sem conhecer sobre pessoas? Então, eu acredito que estas áreas acabam sendo interligadas por causa desta parte de lidar com pessoas. Com seres humanos, com mentes. E esta parte, eu achei interessante a forma como colocou, porque começou por eu tenho que me conhecer a mim, que é o autoconhecimento, que é algo que a gente tem falado muito neste podcast. Nós falamos muito de inteligência emocional e os passos da inteligência emocional, o primeiro é o autoconhecimento, para depois eu poder gerir-me a mim próprio, né? E depois o terceiro seria uma empatia, aí já vem a outra pessoa, e o quarto seria uma gestão de relação com o outro, né? Mas tem esta convergência que começamos sempre por nos conhecermos, né? Quando é que o Clésio apercebeu-se que não se conhecia? Bom, Será que houve algum momento que teve esse choque de parar e dizer assim, sim, e não foi uma vez. Não foi uma vez. Eu acho que o ser humano está em constante desenvolvimento. E se nós não percebemos as nossas mutações psicológicas, físicas, se calhar estamos com algum tipo de limitação. E é preciso parar para perceber o que está a acontecer conosco. A primeira vez que eu percebi que estava
num processo de transformação, foi ao nível de desporto mesmo. Ok. E foi na fase dos 14 aos 16 anos, eu estava a fazer uma transição do escalão de cadetes estava a fazer a transição do escalão dos cadetes para os júniores. E via os meus colegas a viajarem constantemente, eu não viajava, não era selecionado. Então comecei a perceber que alguma coisa tinha que mudar em mim. Ok. Através do desporto comecei a aprender a mudar o meu estilo de vida, comecei a aprender a mudar o meu eu interior. O primeiro contacto que eu tenho com esta questão de conhecer-se é naquele momento de transição, porque tinha um objetivo específico que era performar em alta. Ok. Eu já competi em alta competição, comecei a competir em alta competição com 12 anos, mas o ver os colegas a viajarem, aquilo mexia muito comigo. Por que eu não vou? Por que eu não vou? Já conseguia ganhar campeonatos aqui a nível interno, mas eu queria performar em alta. Já havia tido antes a experiência de campeonatos internacionais, mas era tudo aqui pertinho, África do Sul e por aí em diante. Queria ir para a Europa, queria ir para a Ásia, queria competir ao mais alto nível. Então, parei para pensar quem eu sou. O que faz com que os meus colegas consigam performar melhor? O que faz com que eu não seja escolhido, selecionado para ir a uma competição? Parei para refletir sobre isso, dediquei-me. O meu instrutor, o meu mestre neste caso, que Deus o tenha, o Sensei Kizito, já falecido, ele dizia algo muito importante: se vocês não tiverem a cultura do treino individual, vocês não vão avançar. Então, esta cultura de treino individual não foi só um treino físico, foi um treino também mental. Porque naquele treino individual eu tentava buscar as memórias do treino passado, aquilo que ele disse, aquilo que eu consegui reter, e não só aprimorava a parte técnica, tática, como também aprimorava a parte psicológica. Sim, e é um momento que tu estás contigo. Exatamente. Que às vezes nós não temos muito estes momentos, né? Exatamente. Então, o segundo momento de transformação foi em 2016, se não estou em erro. Eu fazia comércio de roupas e queria passar para um outro nível. Já fazia comércio de roupas há muito tempo. Eu comecei a fazer comércio de roupa com 14 anos. Então, em 2016, queria passar para um outro nível. Estava também igualmente a terminar a universidade, estava no último ano. Queria passar para outro nível, queria ter um outro tipo de experiência. Estava num conflito que era o empreendedorismo, o emprego por causa da pressão social, mas ao mesmo tempo conseguia ter uma fonte de renda coesa, sólida. Estava naquele conflito, o que eu faço? Como é que eu vou prosseguir? Parei para pensar e chegou um livro que já não recordo muito bem como é que chegou à mão, mas aquele livro abriu uma mente, que é um livro do Tony Robbins. Não sei se conhece o Tony Robbins. Que é um coach muito dos Estados Unidos. Exatamente, é considerado o pai do coaching moderno. Sim. E a obra é Desperta o Gigante Interior. Foi o primeiro livro de 600 e tal páginas que eu li. Lendo aquela obra, eu comecei a perceber que era imperioso trabalhar um bocadinho mais aquilo que é o meu ser. O interior. Sim, o interior neste caso. E aquele livro despertou em mim um profundo desejo do conhecimento interior, da autotransformação. A última tarefa do livro era escrever metas de longo, médio e curto prazo. Nesta mesma época eu havia parado um bocadinho com as artes marciais. Dedicava-me mais ao meu comércio e por aí em diante. Li aquilo, comecei a estudar profundamente, comecei a procurar matérias ligadas ao coaching, ao desenvolvimento pessoal. Comecei a ler mais obras e aquilo provocou em mim um processo de transformação. Este processo de transformação, que foi o segundo, levou-me a um terceiro, que veio durante a época do Covid. Se a Sumé reparou, na época do Covid surgiram muitas
Muitos cursos Sim. gratuitos a nível Sim, online. muitos cursos. E eu aplicava para aqueles cursos todos. Ficava noites e noites. E era uma altura que tínhamos mais tempo. Sim, Estávamos mais em casa, fechados, Sim. não havia distrações. Exato. Né? A maior parte destes cursos que eu aplicava eram de brasileiros. Ok. Facilidade da língua e por aí em diante. Ficava madrugadas a ver os cursos. E uma das tarefas também de um destes cursos era mentorar pessoas. Ok. Começar a fazer lives a nível das redes sociais. Abrir um grupo, convidar as pessoas que participam da live para fazer parte do grupo e tal. Nesta senda de cumprir uma tarefa do curso, desenvolvi a habilidade de mentorar pessoas. Foi aí onde inicia o meu processo como, se posso dizer, coach de vida. Sim, como mentor, Sim, como coach. mentor e por aí em diante. Nesta mesma senda, comecei a perceber que poderia desenvolver estratégias ligadas às artes marciais para ajudar as pessoas a baterem os seus objetivos e as suas metas em diversas áreas. Tanto que tenho programas que são programas para alto rendimento, alta performance, tenho programas que são para cuidar da parte emocional, bloqueios emocionais, mas tudo com uma base da arte marcial e alguma base também teológica. Ok. Então, se nós formos recuar para o primeiro momento que estava a dividir connosco, nos seus 13, 14 anos, né? Que foi o momento que sentiu que precisava de chegar a um objetivo e que não estava a conseguir chegar. Basicamente, eu quero sair daqui, ir do ponto A ao B, mas eu estou a perceber que não consigo ir. E foi quando fez este trabalho de parar e dizer assim, por que eu não estou a conseguir? Quem sou eu? Que características é que eu tenho? Tudo isto. Se for a comparar com os jovens que nós temos hoje, de 13 e 14 anos, como é que vê estes jovens? Acha que eles estão numa fase que conseguem ter esta... Porque só o facto de eu sozinho decidir que eu tenho que conhecer-me, ninguém veio me dizer que eu tenho que me conhecer. Houve um momento em que eu refleti sozinho que eu preciso de me conhecer mais, né? Acha que os jovens hoje em dia têm também esta capacidade ou acha que não estão a conseguir? O que acha deste ponto? Bom, eu trabalho igualmente com jovens como treinador do desporto, treinador na área de desporto. E muito sinceramente falta muito a questão da disciplina nos jovens. Nós não temos como entrar para um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento pessoal se não tivermos disciplina. Falta muita disciplina. Neste período em que houve um processo de introspeção, se assim posso dizer, da minha parte, eu segui uma disciplina rígida, confundida com uma disciplina militar nas artes marciais. E essa veio pelas artes marciais ou veio da sua casa? Esta veio das artes marciais. Ok. E se não tivesse as artes marciais, provavelmente não teria este nível de disciplina? Sim, até porque eu fui para as artes marciais por causa de um evento na família e que a sugestão foi ir para as artes marciais. Eu perdi meu pai cedo. Ok. Então, um dos melhores amigos do meu pai, que é uma pessoa extremamente inteligente, e já naquela altura entendia sobre a questão da ausência masculina paterna, quais são os efeitos disso. Aconselhou a minha mãe a levar-me para as artes marciais. E lá eu encontrei uma imagem paterna no meu mestre. Ok. E esta disciplina militar, esta disciplina rígida, é que fez de mim a pessoa que sou hoje. E graças a Deus, todos os colegas das épocas diferentes, mas que tiveram a sorte de treinar com o mestre Jerônimo Quisito, de alguma forma se engraram naquilo que fazem, por causa dessa disciplina. Agora, fazendo uma correlação com a pergunta que colocou, hoje em dia falta muito empenho, falta muita dedicação. Os jovens hoje querem as coisas de forma rápida, de forma imediata. Não querem estudar, e quando falo de estudar não estou a falar só de formação acadêmica, não se dá um tempo para estudar sobre as coisas que gostam. Os resultados são esperados, mas de forma muito rápida. É bem verdade que os estímulos que recebemos hoje são diferentes. Há um clique, nós temos
temos dopamina, como Sim. quisermos, no nosso celular. Naquela altura nós não tínhamos estas todas as coisas. Então, de forma resumida, falta muito empenho e disciplina nos jovens de hoje. Então, para os pais que estiverem nos a ouvir, pais, tios, irmãos mais velhos, o que é que nós poderíamos fazer se nós estivermos em contacto com algum jovem, né? Pré-adolescente, com algum adolescente, o que é que nós poderíamos fazer para começar a incutir isto, né? Porque nós todos temos uma responsabilidade. Eu acho que, e gosto desta frase que diz em inglês, it takes a village to raise a child. Precisamos de uma vila para educar uma criança. Então, não é só a mãe e o pai que têm responsabilidades por uma criança. Todas as pessoas que tiverem uma relação com este adolescente são responsáveis por ele, né? Então, qual é o conselho que poderia dar às pessoas que estão em casa para elas, que elas consigam fazer a partir de agora, que estão-nos a ver, né? Primeiro, É difícil, né? difícil. Ou vamos nos inscrever todos para o karate. Não, eu acho que a solução não é essa. Se calhar até a minha resposta possa ser um bocadinho controversa. Sim. Eu acho que todo aquele que é pai e quer cuidar bem dos seus filhos, primeiro deve resolver os seus problemas internos. Pessoais. Então deve ter o autoconhecimento. Primeiro o pai deve se curar. O que acontece são ciclos viciosos. Filhos que vêm de pais feridos, geram filhos que são feridos, que vão casar e gerar outros filhos, e o ciclo continua. Enquanto os pais não pararem para resolver os seus problemas internos, nós teremos gerações e gerações destruídas, e isso está a agravar-se, infelizmente. Trabalho muito na parte de adultos. Eu não sei se os homens têm receio de procurar alguém para ajudar, mas é muito mais fácil lidar com as mulheres. As mulheres têm mais abertura. Então, felizmente, infelizmente, as mulheres é que se aproximam de mim para ter aquilo que é o meu trabalho. E estas mentoria mulheres, mentoria no desenvolvimento pessoal. E grande parte das mulheres tem algum bloqueio emocional que está ligado à paternidade. Os pais se separaram cedo, o pai abandonou, ou a mãe saiu cedo de casa, casou com outro homem e por aí em diante. Quando falo da questão paterna, não estou a falar só na imagem do pai, estou a falar da imagem do pai e mãe. Então, grande parte destas mulheres, porque a maior parte das pessoas que me procuram são mulheres, têm questões ligadas a bloqueios paternos graves. Por acaso é muito interessante este ponto. Nós até nos outros podcasts falámos muito desta questão de inteligência emocional e género, né? Quem aceita melhor, e realmente eu faço sempre questão de picar um bocadinho, especialmente os meus convidados do género masculino, sobre como vê isto de emoções, esta parte toda, e o feedback que estamos a receber até hoje é que, especialmente na nossa cultura moçambicana, há um bloqueio muito grande, né? Há um bloqueio de pedir ajuda sobre emoções, de falar sobre emoções, de assumir as suas emoções, né? E é interessante porque desde que eu comecei a fazer estes podcasts, que algumas pessoas vêm falar comigo nos corredores, né? Vi o teu podcast, dá um feedback, e o feedback que eu estou a receber mais no género masculino. O género masculino, a maior parte, está a vir falar comigo e está a dizer que estão a ver os podcasts, que estão a gostar e que acham que o tema é relevante, né? Então, talvez estamos a ter alguma transformação, né? Pode não ser aberta ou assumida, mas talvez a cultura também está a mexer-se um bocadinho, né? Eu acho que os homens têm noção. Eles têm noção. Têm que falar mais. Têm noção e têm consciência. No entanto, os homens precisam de um núcleo seguro para expor as suas fraquezas. Precisam de um núcleo seguro. E, infelizmente, também não estamos a ter, a nível social, núcleos seguros para os homens poderem expor aquilo que são as suas fraquezas e por aí em diante.
Mas talvez aí, desculpa cortar, Clésio. Clésio falou de fraquezas. Eu tinha falado de emoções. Estamos a ver que o género masculino também está a assumir que as emoções, falar de emoções de alguma forma está conectado em falar de fraquezas. Sim, já explico por quê. Porque para o homem, Yeah. revelar as suas emoções É fraqueza. é fraqueza. Porque o homem foi desenhado para luta, para guerra. Então, eu como um general de guerra não posso revelar as minhas fraquezas. E as minhas emoções são um ponto focal daquilo que pode ser visto como fraqueza. Se eu quero abater todo um exército, se eu conhecer uma só fraqueza do general, eu abato o exército. Então, como é que este general, este homem, vai se abrir para uma outra pessoa? Ele tem que encontrar um núcleo forte. Então, talvez comece aí. Talvez nós temos que desmistificar isto. Talvez nós temos que começar a fazer o homem também compreender que a emoção nem sempre é fraco. O facto de eu assumir as minhas emoções não significa que eu estou a ser fraco. Porque na prática estou a ser mais forte. Sim, e vou fazer uma ligação com as artes marciais. Ok. Quando eu falo do núcleo forte, só para ficar um bocadinho claro, eu sei que para a Sumeia já está claro, mas se calhar para os telespectadores não esteja muito, muito claro. Nas artes marciais o homem pode se expressar, porque ali é um sítio para nós mostrarmos tudo. E sempre há um oponente superior, sempre há alguém que tem mais força. É um sítio onde eu posso falar de forma aberta, mesmo sem dizer alguma palavra. Se eu quiser chorar, eu choro. Se eu quiser gritar, eu grito. Depois do treino, se tivermos alguém lá que percebe um bocadinho mais sobre a emoção, pode aproximar e conversar, dizer, não, mas eu acho que podes fazer assim, 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 assim. Porque o homem, ele acaba sofrendo em silêncio. Não tem onde canalizar essa energia. Agora, quando vai para o desporto, fica muito mais simples canalizar. Canaliza naquele sítio onde ele acha que é um sítio reservado, de hombridade, por aí em diante, consegue soltar-se mais. Hoje em dia a sociedade olha para o homem numa nova forma. Eu não estou aqui a querer dizer que o homem é aquele homem que não chora. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é como se a sociedade estivesse a tentar afeminar o homem. O homem é homem, a mulher é mulher. Isso tem que estar claro. São energias diferentes. São energias diferentes. Se complementam, mas são completamente distintas. Exato. Então, a questão de pegar a energia feminina para tratar os problemas do homem causa ainda mais problemas. É preciso pegar um homem e tratar ele com a energia masculina, porque ele é homem. Eu tive um evento com um pai de um aluno meu. Crianças, na aula de karate. Ele foi assistir a aula e perguntou por que eu tratava os meninos com dureza e estava a tratar a menina como se estivesse a dizer que eu tinha um favoritismo pela pessoa. Não pela menina por ser menina. Não pelo gênero, não mas pelo pela gênero. pessoa. Obrigado pela correção. Pela pessoa. E eu expliquei-lhe que não é assim. A minha forma de dar aula é esta. Os homens são tratados de uma forma, as meninas são tratadas de outra forma. As meninas são tratadas com disciplina, assim, todos os princípios das artes marciais. Mas se uma menina de 3, 4 anos chora, eu vou levantar a menina, vou abraçar. Cala, não, e vou dar carinho. É assim como se trata uma menina. Se um homem um menino de 3, 4 anos começa a chorar, eu fico de joelhos, olho para os olhos, eu digo, olha, o que é que está a acontecer? Converso com ele. Converso. Estás com medo? Não precisa ficar com medo. Tal. Baixo o meu tom de voz, fico de joelhos para ficarmos olho no olho. Sim, para estarem no mesmo nível. Mesmo nível. Converso com ele, começo a conversar. Porque o homem... A parte emocional do homem é diferente da parte emocional da mulher. E isso é preciso ser cultivado desde a primeira infância. Ou senão não vai funcionar. Mas o que nós temos hoje é uma sociedade a tentar forçar os homens a terem uma energia mais feminina. Depois isso causa problemas no futuro. E voltamos para aquele ponto. Autoconhecimento. Autoconhecimento e o que os pais podem fazer para os seus filhos
terem disciplina e por aí em diante. Os pais primeiro têm que se tratar, porque vejamos. A não ser assim, nós teremos uma mulher com uma energia masculina acentuada e um homem com uma energia feminina também muito, muito acentuada. Estes dois não vão se entender. Sim, vai criar um desequilíbrio. Não vão se entender. A mulher até pode gostar de ter a energia feminina acentuada. Pode gostar, pode ser cômodo, porque acaba performando bem naquilo que é o seu mundo corporativo, laboral e tal. A energia masculina. Sim, a energia masculina é uma boa líder. A energia masculina faz isso. É uma boa líder e tal. Mas se não consegue calibrar aquilo em casa, vai criar problemas. Porque vai começar a cobrar daquele homem que é afeminado. E aquele homem é afeminado porque está a ver naquela mulher emasculada. Uma mamã também fica com os seus problemas. Não sei se... Não, eu percebi. E só esse tema das energias masculinas e femininas dá só isso, um podcast por si só, né? Então vamos fugir um pouco desse tema, vamos voltar, porque é um tema bastante interessante, é um tema muito complexo. E é um tema que eu acho que, especialmente na nossa cultura moçambicana, é um tema necessário que a gente converse, e acho que o Clésio deu-nos uma ideia para nós pormos no forno um podcast a falar sobre energias masculinas e femininas e como é que elas hoje em dia estão a ser utilizadas nos seres humanos, né? Mas voltando para a resposta para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistir, a melhor forma de nós ajudarmos esta nova geração que está a ser formada é realmente eu olhar para mim primeiro, né? Exato. É eu ter o meu autoconhecimento, eu compreender as minhas características, como eu sou, né? E com isso eu consigo depois compreender o jovem que estiver ao meu lado para auxiliar este jovem a ter uma disciplina, né? Seria isso. É exatamente isso. Outro dia estivemos a falar sobre constelações familiares. Assim, sim. Outro tema interessante. Então, quando eu entro para este princípio do autoconhecimento, eu trabalho a minha autoimagem. A minha autoimagem vai definir o meu novo paradigma de vida. Valores, princípios. E são esses valores e princípios alinhados com a minha autoimagem que está muito bem trabalhada, que vai fazer eu educar os meus filhos de forma melhor. Porque não vale a pena eu terceirizar a educação dos meus filhos. Ok, vou mandar as crianças para o karate para terem disciplina. E quando voltarem para casa? É uma realidade diferente, distinta, e já portam-se de maneiras diferentes. Eu tenho exemplos diariamente. Trabalho na área do desporto, trabalho com crianças e com adultos. Uma coisa muito interessante que acontece com as crianças. Está no ginásio, está no treino, disciplina, tudo bem feito, maravilhoso. Abro a porta, terminou o treino, está a babá ou a mamãe que vai lá para buscar, muda o comportamento de forma imediata. Então, não tem que ser um trabalho de fora para dentro, tem que ser um trabalho de dentro para fora. Começando pelos pais se conhecerem, para poderem transmitir aquilo que são os valores do seu autoconhecimento para os seus filhos. Porque um pai que está muito seguro daquilo que é a sua identidade, este pai vai conseguir pôr o seu filho nas redes, vai conseguir transmitir os valores. Como é que eu vou transmitir algum valor para uma criança se eu próprio não conheço os meus próprios valores? Passa a redundância. E só aí temos uma outra coisa que podemos desenrolar muito, e talvez só para reforçar para as pessoas que estão em casa a ouvir-nos, uma maneira muito fácil de vocês compreenderem se conhecem ou não. Pensem em alguém que vocês gostam, né? Cunhada, vizinho, colega de trabalho. Em 30 segundos vocês iriam conseguir descrever essa pessoa, né? Agora, tentem usar esses 30 segundos e descrevam-se a vocês próprios. Mas nessa descrição não usem quem vocês são. Não usem, eu sou mãe, eu sou advogada, eu faço isto. Não. Usem características para se descreverem. E aí a gente vai perceber que às vezes é muito mais fácil eu criticar o outro, eu falar do outro, mas eu realmente não sei falar de mim. Porque não conheço e não consigo preencher tempo a descrever quem eu sou, né?
Então, este exercício é muito interessante e eu recomendo a todos que estão-nos a ver a fazerem e a fazerem com honestidade, que é um pouco o que o Clésio estava a dizer. Esta parte dos princípios e dos valores. Uma coisa é o que eu digo, o que eu sou, e outra coisa é o que eu realmente sou. No meu programa de mentoria, eu dei o nome de Dojo-kun. Dojo-kun é um conjunto de princípios e valores ligados às artes marciais que regem o dojo, a área de treino. Ok? São 5. E o Dojo-kun é extraído de algo maior que o Nijo-kun. E um desses princípios fala sobre a consciência. Desenvolver-se através da verdadeira consciência. O karate do é o caminho. Ok. Então, o verdadeiro caminho só é descoberto por aquele que tem consciência. Uma coisa que nos falta muito é a consciência. Por que eu faço aquilo que estou a fazer? Por vezes nós não pensamos nisso. Por que eu faço aquilo que eu estou a fazer? Por que eu aceitei ao convite da SUME? Por que eu estou aqui a falar? É preciso pensar sobre estas coisas todas. Estas coisas é que vão cultivar em mim um hábito de ser sincero quanto àquilo que são as minhas intenções, aquilo que é o modo de vida, o meu modo de operante e por aí em diante. Se eu não tiver esta cultura de pensar sobre a minha consciência, ter um diálogo interno sincero, o desenvolvimento pessoal vai ser ainda muito mais difícil. Muito mais difícil. Sem dúvida. E eu acho que é aí também que as pessoas têm que começar a ter maior consciência e comprometimento também. Porque as pessoas têm uma tendência de... Eu vou usar uma metáfora. Instagram tem filtros. Tiramos uma foto, escolhemos a cor que queremos, podemos escolher acessórios, escolhemos tudo que aquilo não é real. E eu acho que há uma tendência hoje em dia de nós, seres humanos, fazermos isso, olharmos para nós com os filtros do que nós gostaríamos de ser. Como eu queria ser, quais são os valores que eu acho que deveria ter. E depois eu vou dizer, não, mas eu sou assim, mas na prática eu não estou a agir como eu digo que vou agir. E nós vemos isso, por exemplo, eu até gosto muito de brincar por causa de... Mulheres adoram emagrecer, né? Nós mulheres emagrecer assim é festa, né? E depois temos sempre esta parte de dizer assim, eu vou em um mês, vou tirar 6 quilos. Não pensou se é real, se consegue, ou qual é a vida que tem, não fez nada dessa análise. Tu até és capaz de chegar e dizer que não, mas com o teu estilo de vida, com como tu estás hoje, talvez deverias... Não, eu vou conseguir. Depois nós discutimos, porque nós queremos acreditar no filtro que nós estamos a pôr, né? E vamos discutir e vamos dizer que não, nós íamos conseguir, nós temos certeza que porque nós conseguimos um dia, há 20 anos atrás, então estamos a achar que hoje somos iguais a 20 anos atrás, né? E a realidade é que passa o tempo que estabelecemos e continuamos iguais ou piores. Sim. Né? Jacob Porter, se não estou a ir sem assim como se pronuncia o nome dele, ele fala sobre 2 eus. O eu interior e o eu exterior. Aquilo que eu mostro às pessoas. E este eu interior é o eu que cria a confusão. Porque é aquele eu que muitas das vezes nós não queremos assumir. É aquele eu que muitas das vezes nós não queremos dialogar. Porque vamos encontrar coisas lá que são difíceis de lidar. Como é que eu vou assumir que, por exemplo, num conflito pai e filho, eu como pai que estou errado, se não consigo confrontar o meu eu interior? Sim, e também se não tenho a grandeza de aceitar a minha vulnerabilidade, o facto de eu não ser perfeito, né? Porque depois nós temos esta condição como humanos, né? A maior parte de nós gostamos de achar que nós temos que ser perfeitos. Então, o eu errar significa que eu sou imperfeito. Então, muitas pessoas têm esta dificuldade de chegar e dizer, não, eu errei. Então, é mais fácil dizer que não, o Clésio é que está errado. Eu não posso errar. Então, o pai nunca erra. Quem erra são os filhos, né? O coach não pode errar. Sim, Quem erra são os alunos. No serviço, a mesma coisa. O líder nunca erra. Nunca pode chegar para a sua equipa e dizer, olha, sabem, a decisão que eu tomei semana passada não foi a mais adequada.
Eu estava aqui até a recordar de algo que foi muito bonito e engraçado ao mesmo tempo. Numa destas aulas em que estávamos lá e a Sumé ensinou sobre neuroplasticidade. Eu não sei, Sim, não sei se recorda. sim. E é algo que se calhar de uma outra forma já eu conhecia, já havia lido, mas a forma como foi dito, a forma como foi explicado, aquele contexto trouxe um novo valor. Imagina que eu estivesse numa posição, não, esta é minha aula, eu sou professor aqui, ninguém fala mais nada. Eu não teria aprendido sobre aquilo. Sim, as pessoas que estão em casa já sabem que eu gosto de meter o bedelho onde, onde não sou chamada. Eu estou no meio da aula do Clésio e eu é que quero dar a aula. Não é bem. Sim, mas só para estarem dentro do contexto, o que acontece é que dentro da defesa pessoal, o que o Clésio estava nos a ensinar é que existem padrões, né? Então, normalmente nas aulas ele ensina uma combinação de 3 ou 4 passos. Então, o teu cérebro memoriza aquela combinação. Quando ele quebra a combinação, eu vou entrar em choque. O meu cérebro para, porque eu estou habituada que tu faças este programa. Então, o facto dele quebrar, eu vou ter que estimular mais os meus neurônios e isso gera uma neuroplasticidade. Ou seja, eu estou a evoluir o meu cérebro, né? Eu estou a trabalhar o músculo. Posso pôr músculo cerebral, entre aspas, exatamente. Que foi isso que ele começou-nos a desafiar. Tanto é que é incrível que eu que gosto de estudar um bocadinho sobre mentes humanas, por isso é que estou muito feliz que o Clésio esteja aqui conosco. Nas aulas de defesa pessoal, eu percebo o quanto nós estamos a fazer desenvolvimento intelectual, né? Porque só este exercício, por exemplo, de eu estar a quebrar um padrão, o meu cansaço mental, o esforço mental que eu estou a ter naquela aula é muito superior a um esforço mental que eu iria ter uma aula de musculação ou uma aula de crossfit, porque são padrões, são coisas iguais. Agora, quando nós estamos numa aula de defesa pessoal, nós temos que estar preparados para qualquer evento, né? Então, o nosso cérebro tem que estar alerta, né? É exatamente isso. E um fato curioso é que durante muito tempo, principalmente cá em Moçambique, as artes marciais em geral eram vistas como algo para marginais, por causa do seu mau uso. Sim. As pessoas usavam as artes marciais para agredir outras pessoas. Mas com o passar do tempo começou a perceber-se que não. Na verdade, nas artes marciais há valores e princípios que são valores e princípios muito importantes para aquilo que é o desenvolvimento do indivíduo, como um indivíduo são dentro da sociedade. Podemos dizer que seria também para a gestão deste próprio indivíduo, Sim, certo? sim, sim. Que seria a autogestão dele em questões emocionais, físicas. Mais ou menos como a religião. A Ok. religião também tem muito este papel dentro da sociedade. Então, as artes marciais hoje em dia, que nós temos maior acesso à informação, temos maiores mecanismos para poder entender aquilo que é a essência, sem que seja alguém que foi estudar e vem nos transmitir de acordo com aquilo que foi o seu entendimento particular. Nós conseguimos ir beber da fonte hoje em dia, então fica muito mais fácil trazer esses valores e princípios e difundir de forma mais sólida. E Ok. há também a questão de hoje em dia a pessoa poder ser questionada. Se eu, como um professor de artes marciais, estiver a ensinar algo que não é correto, não é certo, ou estiver a mentir, terei outros artistas marciais que vão me confrontar. Então, esta fiscalização também ajudou muito a melhorar aquilo que é o entendimento social das artes marciais. Já cá, estou a falar especificamente de Sim. Moçambique. De tanto que em algum momento as artes marciais até começaram a se tornar algo elitizado. Voltou-se um bocadinho mais a normalização disso nos dias de hoje, mas em algum momento nos anos de 2018, 2016, 2017, foi como se as artes marciais fossem para uma determinada elite, porque já se percebia sobre os valores reais e houve uma valorização dos professores que tinham conhecimento real das artes marciais. Estou a trazer isto aqui porque
que é para voltar ao primeiro ponto, que foi o ponto da abertura. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, não vem só daquilo que são fatores externos. É preciso que nós tenhamos a cultura de ir buscar pessoas certas que nos ajudem A a desenvolver. desenvolver. Ou seja, eu não posso ter medo de ir ter com a Sumeia para falar sobre algo que me apoquenta, que é o meu problema, porque a Sumeia é mulher, porque a Sumeia é terapeuta e tal. Terapeuta, vamos dizer que sou maluco. Existe ainda este. Então, não posso ter medo de ir ao encontro das pessoas que têm um conhecimento que eu preciso. Mas é também muito importante selecionar quem são esses profissionais que têm especialidade, quem são esses profissionais que têm verdadeiro conhecimento para poder me auxiliar. É preciso termos isso. Hoje em dia, no Brasil já está a acontecer muito, daqui a pouco vai chegar em Moçambique. Quando se fala do coach ou do coaching, todo mundo, não, são charlatões, esses burlões, querem Sim. tirar dinheiro, arrancar dinheiro. Então, é preciso perceber quem são esses que fazem de boa forma, quem são esses que têm alguma formação acadêmica, quem são esses que têm uma formação tácita da coisa, quem são esses que têm resultados, quem são essas pessoas, onde que nós vamos encontrar? São essas pessoas que nós precisamos como sociedade para poder passar esta questão do desenvolvimento pessoal a um outro nível. Sem dúvida. E acho que é muito relevante isso, nós sabermos que é muito importante nós nos conhecermos, nós não termos medo de ir buscar ajuda para nos auxiliar neste processo de autoconhecimento, mas sabermos essa ajuda é com base em quê? Né? Quem é que vai nos ajudar? Não é eu aceitar a ajuda de qualquer pessoa, mas é eu fazer uma seleção de compreender as pessoas que eu acho que têm as competências certas para conseguirem ajudar-me para não virem piorar o meu problema, né? E eu acho que é muito interessante. Conversar com o Clésio é sempre muito interessante. Obrigado. As aulas de defesa pessoal que a gente faz são sempre muito interessantes porque é um estímulo mental e físico em simultâneo, ao mesmo tempo que existe, sim, muito trabalho de autoconhecimento e eu acho que é importante o que o Clésio deixou aqui ficar para todos nós, que é este autoconhecimento não acaba. Nós percebemos pela sua história que teve 3 grandes momentos em que teve que voltar e dizer que não, eu aqui já não me conheço, vou voltar a conhecer-me, vou voltar a fazer esta introspeção, só assim eu vou conseguir transbordar. Só assim eu vou conseguir pular, ir para um novo patamar. E há muitas pessoas que estão em casa que devem estar frustradas porque sentem que a vida de alguma forma está estagnada. Talvez é este momento que vocês precisam de voltar e perceber quem vocês são, né? Nós, em todos os podcasts, tentamos sempre deixar alguns exercícios práticos para as pessoas que estão nos acompanhar poderem fazer. Este não foi diferente, já fizemos o exercício de tu te descreveres, né? Comparares a tua descrição de ti próprio com a descrição de uma outra pessoa que tu conheces, né? A outra coisa que o Clésio também deixou aqui como exercício, que vocês também aconselho-vos a fazer, e de novo, quem fizer, mande-nos comentários, mande-nos mensagens a dizer se fez, como é que foi, surtiu efeito ou não. Vocês também podem verificar se os valores que vocês têm são os que realmente vocês estão a implementar na prática. O que eu digo que eu sou, ou os princípios que eu digo que estão a ser os principais da minha vida, que são aqueles que estão a nortear as minhas ações, será que realmente no meu dia a dia é isso que eu estou a pôr em prática ou não? Clésio, infelizmente estamos a chegar à nossa reta final. Queria pedir para tu deixares uma última mensagem, comentário para os nossos internautas. Primeiro, agradecer muito pelo convite. Foi uma conversa deveras interessante, boa. Por vezes falo muito, vou tocar um assunto, depois outro. E foi interessante. Dizer que é importante nós nos conhecermos a todos os níveis. Sun Tzu diz: quem não se conhece
não terá vitória. Então, se nós não nos conhecemos, não vamos lograr vitória. Não vamos lograr vitória. Quer vencer, começa por se conhecer, em qualquer área da vida. E acrescentar, dizer que o estudo sobre a pessoa não é reservado aos antropólogos que estudam as pessoas num determinado tempo, não é reservado aos psicólogos que estudam toda esta questão do cérebro, intelectualidade, não é reservado aos filósofos e por aí em diante, não. O estudo sobre a pessoa deve ser amplo para todos aqueles, porque nós vivemos em sociedade. Se eu não conhecer o próximo, eu não vou alcançar. Posso até alcançar algumas metas, mas não vou alcançar de forma excelente ou como desejava. E muito obrigado mais uma vez. E se eu não conhecer a mim, não vou conhecer o próximo. Exatamente. Então, como sempre, o autoconhecimento é a chave, é o que vai nos desbloquear, é o que vai nos fazer evoluir, a encontrar o nosso potencial mais alto, né? Que eu acho que é o que todos nós queremos. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, obrigada por ter aceito o convite. Foi uma conversa extremamente interessante. O Clésio tem muito para dividir conosco, que neste podcast acho que não conseguimos explorar. Tem muito mais que havemos de depois conversar, trazer, explorar um bocadinho mais, né? Quem sabe até fazemos um podcast ao vivo de uma aula de defesa pessoal, né? Pode ser interessante, pode ser desafiador, né? Acho que as pessoas que estão em casa poderiam gostar, né? Porque mesmo a autodefesa tem muito de autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu não vou conseguir defender-me. Porque eu nem vou saber como vou reagir, né? Então, obrigada por quem está a nos acompanhar e fico à vossa espera para o próximo podcast.